Agora é a hora da verdade, agora é papo de final, Itabaiana e Confiança. Primeiro jogo da final lá na cidade de Itabaiana, no Etelvino Mendonça, também conhecido como nosso salão de festa, lugar onde nós vivemos grandes momentos como o acesso de 2014 e viveremos outro momento bom agora. Não tivemos boas lembranças de 23, mas com certeza voltaremos da Serra mais uma vez com um sorriso no rosto. Meu nome é Mike Gabriel, você é no canal Dragão de Aracaju e hoje vamos falar de Itabaiana e Confiança, primeiro jogo da final do Campeonato Sergipano de 2025. Jogo esse que acontece neste sábado, 22 de março, às 16h30, lá na TV Mendonça, como eu já falei. Esse jogo será transmitido pela TV Atalaia em TV aberta e também no YouTube. Esse jogo será apitado por Marcel Felipe, árbitro aqui já conhecido da Federação Sergipana de Futebol. Itabaiana e Confiança se enfrentaram 4 vezes nessa temporada, 3 pelo Campeonato Sergipano, contando as finais que começam amanhã, e mais uma pela Série C do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Tricolor teve o acesso o ano passado. Na primeira confronto desse clássico, 0-0, o único jogo que o Confiança não marcou gol. Por outro lado, também não sofreu gols do Itabaiana, o que é importante demais, porque o nosso ataque, também conhecido como o melhor ataque do Brasil, não há de passar em branco nessas finais, e se a defesa seguir bem, a gente dá um caminho imenso aí para chegar ao bicampeonato e ao título sergipano e vaga na Copa do Nordeste do ano que vem. Só uma polêmica que a gente só vai se debruçar nela depois das finais. Beleza? Antes de falar mais desse jogo, o que a Confiança precisa fazer para encaminhar o título já amanhã, não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, qual a sua expectativa, qual o seu placar para o jogo e, claro, dar o seu like, porque isso ajuda a impulsionar o nosso vídeo e levar a palavra do dragão para mais azulinos e azulinas. Considere também se tornar membro, você me paga um cafezinho, um pastelzinho da feira lá em Itabaiana todos os meses e ajuda a gente a manter em pé, ou ainda sempre bota um link fixado, ou então em dragãoderacaju.com.br/loja, tem lá os produtos onde eu sou afiliado. Se você entrar pelo meu link, ajuda bastante a gente também. Vamos lá falar sobre Itabaiana e Confiança. Bem, o primeiro passo é entender que América, Sergipe, todos os adversários fracos que o Itabaiana suou para vencer, mas venceu, não são parâmetros porque a gente vê agora. A gente vê agora um Confiança que vem se destacando, como eu falei, o melhor ataque do Brasil. Passou fácil pela semifinal contra o Falcon, venceu o Sampaio Corrêa agora nesse meio de semana, já venceu o Náutico, fez dois empates contra o Ceará, time que perdeu pouco nessa temporada, passou de fase na Copa do Brasil. Então tá todo mundo olhando pelo retrospecto recente das duas equipes que o Confiança é favorito, e até tem um certo favoritismo sim. Porém, não podemos esquecer que estamos falando do Itabaiana, um time que, por mais que tenha sofrido para passar de Sergipe e América nas fases anteriores, é um time que normalmente, quando enfrenta o Dragão, se torna um Real Madrid. É um time que ele sabe jogar contra a gente, é um time que sabe crescer no momento certo. Então, eu sei que os jogadores, a comissão técnica, a diretoria sabem do tamanho do desafio, do tamanho do morro, literalmente, que a gente precisa subir, mas nós, torcedores, vamos botar as barbas de molho. Não vai ser um passeio, vai ser muito difícil. Então, todo respeito aí ao Tricolor que vem com tudo. Eles, como eu já falei, sabem jogar demais esse clássico com a gente. Então, a gente precisa estar plenamente concentrado. Tem que fazer 2 jogos perfeitos para poder sair com o título. E pegando esse gancho, não podemos dar o jogo que o Itabaiana quer. Itabaiana, ele quer um jogo de uma bola, então a gente precisa garantir que esse jogo não aconteça. Então como é que a gente faz para que esse jogo não aconteça? Jogo de uma bola em 2 jogos, se retrancar o tempo todo, como eles já fizeram no primeiro jogo aqui. Marcar logo cedo. Então a Confiança tem que aproveitar seu DNA ofensivo, tem que aproveitar a boa fase de Neto, a boa fase de Brenner, a boa fase de Luiz Otávio, ir para cima do Itabaiana a partir do primeiro minuto, tentar marcar cedo, como por exemplo marcamos contra o Sampaio aos 10 minutos, depois ampliamos aos 20. Se a gente consegue repetir, por exemplo, esse primeiro tempo contra o Sampaio, a estratégia do Itabaiana ela vai por água abaixo.
já que eles precisarão agora sair para o jogo. Então, saindo para o jogo, desmontando a estratégia de retranca e saída no contra-ataque deles, o jogo fica sob o nosso controle e a gente já viu que sabemos controlar o jogo, é uma das boas características desse Confiança de 2025. Por outro lado, não podemos deixar que a estratégia de Itabaiana funcione muito cedo, ou seja, precisamos, apesar de eu advogar que a gente precisa entrar e pressionar e amassar, mas temos que sentir e fazer essa leitura muito rápida desse jogo. Se o Itabaiana estiver melhor, se o Itabaiana a pressão se inverter, aí é segurar a onda. Também não dá para tomar um gol do Itabaiana muito cedo, porque aí se eles estão jogando por uma bola, eles vão jogar por 0 bola, vão furar a bola e o jogo não vai acontecer, e aí vai ser muito difícil, ele vai ficar batendo, marretando nesse muro. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, tudo é uma questão de sentimento. Acho que a nossa missão inicial é ir para cima, mas tem que sentir que se não der, se a coisa não tiver um dia bom, pelo menos no início do jogo, retrancar, segurar, a defesa precisa funcionar, a defesa precisa ser perfeita, porque a estratégia do Itabaiana tudo indica que vai ser essa. Já foi no primeiro jogo, com o Itabaiana necessitando da vitória. Imagine agora com 2 jogos, aí 180 minutos para resolver. Então, se deixar que eles façam um gol cedo, a coisa vai complicar bastante. Então, a defesa, Maicon e Eduardo estão fazendo uma grande dupla de zaga. Tem que entrar ligados, Rafael Mariano tem que entrar perfeito, os 2 laterais, a proteção da zaga, enfim. Tudo tem que funcionar no sistema defensivo para que a gente possa encaminhar esse título, encaminhar o bicampeonato sergipano. E como eu espero que chegue esse Confiança, como ele vai ser montado para pressionar, se defender e sair de lá, pelo menos com empate. O empate seria tão ruim não, mas se der para sair com a vitória, melhor ainda. Bem, o Confiança deve vir escalado com o Rafael Mariano no gol, a escalação que foi a campo contra o Sampaio Corrêa. Rafael Mariano no gol, a dupla de zaga Eduardo Moura e Maicon, nas laterais Walter Júnior e Ayrton. No meio campo temos Fábio, Luiz Otávio e Mossoró. No trio de ataque vai ser Neto comandando o ataque e nas pontas Brenner Camilo e Rodriguinho. Esse deve ser o time aí que Vaguinho Dias vai levar a campo no início do jogo. Lembrando que Vitinho e Giovani são jogadores que chegaram recentemente no Confiança, não estão inscritos no Campeonato Sergipano. Eles entraram na Copa do Nordeste, mas no Campeonato Sergipano não poderão entrar. Então a gente vai ter mais limites ainda no banco de reservas na hora de fazer as substituições. Então a gente vai precisar contar muito com o Blade, vai contar muito com o Wellington, vai contar com o Fabrício, com o Adam, enfim, todos os reservas ali vão ficar. Rafinha, né? Que eu acho que vai de reserva, vai começar. A gente tem muito jogador ali que vai entrar e para ajudar a gente, e com certeza, com fé em Deus, voltaremos de Itabaiana com um ótimo resultado. É isso, turma. Essas são as informações, essa é a minha opinião sobre o que pode acontecer, que o Confiança deve fazer para voltar na Serra com uma vitória e encaminhar o título. Agora eu quero ouvir você, para que o papo desse vídeo siga na caixa de comentários. Deixe seu comentário aí. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui!